Boa noite a todos e bem-vindos ao webcast trimestral de resultados do Pátria Edifícios Corporativos FII. Eu estou aqui hoje com o Antônio Wever, que é o sócio responsável pela área imobiliária do Pátria, e com a Júlia Azeredo, que é a pessoa responsável pelo investimento e viabilidade do fundo. Passando aqui para a nossa agenda, hoje nós vamos passar por uma atualização do Pátria institucional e pelo sumário executivo, com o Antônio Wever. Depois nós faremos com a Júlia Azeredo os tópicos 2, 3 e 4, que é a precificação do PATC em bolsa, o portfólio imobiliário do fundo e as metas da gestão, que são os próximos passos. Caso você queira realizar perguntas aos nossos participantes, você pode clicar no link na parte inferior do vídeo ou acessar através desse QR Code ao lado. As perguntas serão respondidas ao final do webcast. E agora eu gostaria de passar para o Antônio para que a gente inicie a nossa atualização. Antônio? Obrigado, Vitor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui apresentando a atualização do PATC. Eu vou começar fazendo dando uma visão geral do Pátria e algumas atualizações de desenvolvimentos que ocorreram recentemente. Então, o Pátria é uma gestora que tem mais de 30 anos de história no mercado brasileiro. Nós temos aproximadamente 133 bilhões de reais de ativos sob gestão, subdivididos nas estratégias que vocês podem ver na parte direita da página. A maior delas é o Private Equity, que tem 50% dos ativos, depois infraestrutura, crédito, ações listadas, a parte de real estate e a parte de distribuição. Então, é uma gestora que tem um portfólio de produtos bastante abrangente e completo, e nós temos crescido não somente através de nossos esforços orgânicos, mas também através de aquisições, depois do nosso IPO na Nasdaq em 2020. Então, em 2021, desculpe. Então, recentemente nós adquirimos a empresa Moneda, que é baseada no Chile, que agregou mais ou menos 50 bilhões de reais de ativos sob gestão para formar essa base de 133 milhões. Passando agora para o sumário executivo da nossa apresentação hoje, o PATC, no primeiro trimestre de 2022, teve uma valorização razoável de 6,6% em relação ao último trimestre de 2021. Isso significa que nós estamos precificados acima da média do mercado de lajes corporativas. Nós estamos tradando 0,79 do valor patrimonial, enquanto que o mercado como um todo está a 0,75. Nós consideramos que esse prêmio ele é justificado pelo altíssimo padrão de qualidade dos nossos ativos e pela ausência de alavancagem, mas também achamos que a gente tem um desconto relevante de 17% frente àqueles que a gente considera que são os nossos comparáveis. Ou seja, a gente acredita que há uma oportunidade de valorização aqui nessa nossa estratégia. Fazendo uma atualização do portfólio imobiliário do PATC, a gente tem visto uma demanda bastante aquecida por espaço na Faria Lima, que consequentemente traduziu-se em aumentos de preços bastante consideráveis, e essa tendência ainda não se expandiu para as regiões principais de atuação do nosso fundo, que são a Vila Olímpia e a Paulista. Mas nós estamos otimistas com relação aos desenvolvimentos nessas regiões. O nosso principal desafio no portfólio é a alocação do Sky Corporate. A gente tem tido um bom ritmo de visitações, as negociações ainda não chegaram no nível de preço que a gente quer,
porque houve alguma competição com regiões mais afastadas que oferecem um produto de menor qualidade a preços mais baixos. E para a gente, nós ficamos felizes ao verificar que o nosso edifício The One conquistou a certificação LEED Platinum, que é o nível mais alto que se pode ter no ranking das avaliações. Com relação a próximos passos, foco total na comercialização das nossas áreas vagas, principalmente do Sky, ou nas áreas que vão ter desocupação no futuro, como o Setenco Plaza. Lembrando que a vacância financeira do Setenco Plaza só ocorreria no final desse ano, mas a gente já está trabalhando na ocupação desse espaço. Uma vez que a gente tenha ocupado o fundo em 100%, a gente planeja um patamar de distribuição de dividendos entre 0,42 e 0,44 por cota, o que equivale a um yield de 7,4 a 7,8, no preço de bolsa atual de 68,5. Lembrando que o yield atual é de mais ou menos 5,6%. Como a gente sempre faz, nós estamos sempre abertos a oportunidades de desinvestimento que poderiam gerar um lucro para os nossos cotistas. Temos sido abordados, temos conversas com potenciais compradores, e se e quando essas conversas se materializarem, a gente vai informar para vocês. Então, passando para o primeiro capítulo, que é a precificação em bolsa do PATC e a situação de mercado. Vamos para a primeira página, Vitor. Aqui é uma página que a gente introduziu no nosso relatório periódico, que basicamente procura mostrar a evolução dos principais índices do fundo em relação ao trimestre anterior. Hoje, no final do primeiro trimestre, o fundo estava sendo tradeado a um preço de 68,9, que equivalia a uma apreciação de 6,6%. A cota patrimonial basicamente não mudou, e aquilo que eu tinha falado, que resultava num preço sobre valor patrimonial de 0,79. O dividendo médio da cota está em 31 centavos. O yield no final do primeiro trimestre estava em 5,4, com uma liquidez diária de R$392 mil, representando um aumento em relação ao último TRI. E a situação atual do fundo, o fundo continua no mesmo patamar de preço sobre valor patrimonial. Estamos com um dividendo que resulta num yield maior de 5,6 e uma liquidez que aumentou bastante. Passando para a próxima página, eu tinha mencionado, né, que a gente acredita que o PATC tem potencial de apreciação, porque ele está tradando em níveis mais baixos que seus comparáveis de mercado. Nessa página, a gente tem o seguinte gráfico. Na parte vertical, a gente faz uma avaliação de todos os fundos de lajes corporativas com base em critérios que estão detalhados na parte direita da página. Então, é localização, qualidade, vacância, alavancagem, etc. E no eixo horizontal, a gente tem a relação preço-valor patrimonial. Então, a grande mensagem aqui é que para um nível de qualidade de um fundo como o PATC, ele está tradando a níveis bastante inferiores àqueles fundos que têm níveis de qualidade similares. E, por isso, a nossa visão de que há potencial de apreciação.
Aqui a gente mostra, na parte esquerda da página, a evolução desse ratio, né, de valor de mercado sobre valor patrimonial em relação ao mercado de lajes corporativas. E esse ano, principalmente, o PATC tem se desempenhado melhor que o mercado de lajes como um todo. Na parte direita, a gente mostra o yield que o PATC está gerando hoje com as vacâncias. A gente mostra na barra pontilhada para onde o PATC poderia ir com a alocação do Sky, ou seja, tem um potencial aí de ganho de yield considerável. E a gente lembra também que o PATC não tem alavancagem, é zero alavancado. E os fundos que estão gerando retornos maiores nessa página, no topo dessa tabela, eles estão com alavancagens significativas, o que numa situação de mercado como a de hoje faz com que a gente se considere numa posição relativamente melhor, porque a gente não tem que se preocupar com refinanciamentos e pagamentos de dívidas que hoje teriam uma dificuldade maior. Com isso, eu termino essa sessão e agora eu vou passar para minha colega Júlia para ela falar sobre o portfólio imobiliário do PATC. Muito obrigado. Obrigada, Antônio. Então, evoluindo aqui para o nosso capítulo de portfólio imobiliário, a ideia nessa sessão é a gente cobrir o desempenho do mercado corporativo nesse último trimestre nas regiões que a gente atua e atualizações que a gente tem aqui a respeito do nosso portfólio. Então, a gente sempre começa trazendo quais são os nossos ativos e em quais regiões eles estão posicionados. Então, lembrando, o PATC é um fundo que tem 7 imóveis em 4 principais regiões da cidade de São Paulo, então Faria Lima e JK, que é onde a gente diz, é a região que a gente diz de São Paulo, que é hoje a mais saudável, da cidade. Depois a gente tem Vila Olímpia, Paulista e Chucre Zaidan, outras 3 regiões com caráter bastante corporativo aqui na cidade. E nessa página acho que o importante também é ressaltar aqui o Sky Corporate, que está localizado na região da Vila Olímpia, que é hoje o nosso ativo vago, e também o Setenco Plaza, que é um ativo nosso que está em desocupação agora no mês de maio, mas que, como o Antônio mencionou, tem uma vacância financeira nula e até o final desse ano de 2022, mas como esses são os 2 ativos que a gente tem movimentações de inquilinos aqui previstas, são as regiões que a gente gosta de olhar mais no detalhe quando a gente está falando de mercado, Então, na próxima página, aqui a gente traz uma atualização do mercado de lajes corporativas. Acho que a gente teve algumas notícias importantes nesse ano de 2022 que a gente gosta de abordar aqui com os nossos investidores, até para deixar todo mundo ciente do que a gente tem encontrado na ponta, no relacionamento com potenciais inquilinos. Então, essa página ela vai trazer a evolução da absorção líquida, ou seja, as entradas de inquilinos em espaços corporativos menos a saída de inquilinos, todo mundo que entra menos todo mundo que sai, então a gente gera um número de absorção líquida, que é como a gente identifica as expansões de área ocupada na cidade. Na parte superior da página, a gente está olhando para São Paulo, de maneira geral, e na parte inferior da página, a gente está olhando só para as regiões em que o PATC tem ativos. Então, aqui eu gostaria de ressaltar alguns principais pontos aqui para os investidores. O primeiro deles, nesse gráfico da parte superior ao lado direito, a gente traz aqui, desde 2019, a gente não tinha absorções líquidas positivas em ativos classe B e C. Geralmente, quando você tem uma absorção líquida positiva nesse tipo de ativo, você já está olhando para um mercado que, em média, está apresentando uma saúde melhor, Ou seja, você tem inquilinos que também estão ocupando mais área do que desocupando em ativos de menor qualidade. Isso é sempre boa notícia, tendo em vista que os primeiros ativos a serem absorvidos geralmente são os classe A, os de maior qualidade. E aí, olhando na parte de baixo da página, a gente também tem algumas atualizações, ou seja, aqui pensando nas regiões que o PATC tem ativos, e aí olhando aqui para a parte esquerda da página, então o gráfico do lado esquerdo e inferior, a gente vê uma diferença em relação ao gráfico superior, que a gente nunca teve, desde 2008, absorções líquidas negativas, em média, nas regiões do portfólio do PATC, ou seja, isso corrobora que as regiões que a gente selecionou para esse portfólio
portfólio são mais resilientes do que a média da cidade de São Paulo. Acho que esse é um fator muito importante, mas um outro ponto que é importante a gente ressaltar é, olhando aqui para o gráfico da parte inferior, lado direito, a gente vê que nas regiões que a gente tem participação, a absorção líquida em 2022 de ativos classe B e C foi maior até do que a dos ativos classe A. O que isso mostra? Mostra que hoje você tem um volume importante de inquilinos buscando preço. Né? Então aqui, acho que esse acaba sendo um início do raio-x do mercado que a gente está encontrando ao prospectar novos inquilinos para as nossas regiões. Hoje, a discussão de preço, ela ainda é relevante e ela tem atrapalhado algumas das conversas aqui para novos inquilinos, principalmente no Sky, que é o ativo que a gente aqui está passando um período maior aqui vago. Né? A gente vai explorar esse assunto mais no detalhe nas próximas páginas. Então, na página seguinte, também é uma página que a gente sempre traz aqui nos nossos webcasts, e aí comparando a evolução, né, essa absorção líquida de espaço nas regiões de Faria Lima, como eu comentei, a região melhor desenvolvida e mais saudável aqui no eixo corporativo da cidade de São Paulo, e como isso vai irradiar ou não, no momento atual, para as regiões de Paulista e Vila Olímpia. Acho que comparando, né, olhando para esse primeiro trimestre de 2022, os 3 gráficos nos trazem uma informação muito similar, que é absorção líquidas próximas do zero, né? Então, o primeiro trimestre do ano, ele costuma ser mesmo um trimestre mais morno, um trimestre pós-natal, pós-festividades de fim de ano, realmente ele é um trimestre em que a gente tem menos absorções. A gente vê que a Faria Lima, do lado direito da página, já vinha apresentando um movimento muito forte de absorção nos últimos 2 anos, que, lembrando, foram anos de pandemia, né? Então, aqui somadas, a gente deve ter aqui 100 mil metros quadrados de absorção líquida nessa região, o que é realmente impressionante, considerando que ela, em 2019, tinha 1/3 disso de área vaga, né? Mas o que a gente está vendo ainda é uma demora para que esse efeito muito positivo se espalhe para a região adjacente, que é a região da Vila Olímpia, né? Então, aqui, olhando para a Vila Olímpia, a gente teve em 20 e em 21 absorções líquidas negativas, né? Ou seja, aumento de área vaga consecutivamente nos 2 anos, e nesse primeiro TRI de 2022 a gente não teve absorção líquida na região. Então, acho que isso, de novo, é um raio-x que acaba mostrando um pouco do cenário que a gente está encontrando ao buscar novos inquilinos para o Sky. Pensando em Paulista, só voltando um último ponto aqui, pensando em Paulista, a gente teve um ano de 2021 muito positivo, né? 19 mil metros quadrados de absorção líquida. Como eu comentei, o primeiro trimestre do ano realmente costuma ser um trimestre menos movimentado. Então, aqui a gente tem bons prognósticos para a reposição desse inquilino, que, lembrando, a gente tem até o final do ano para fazer. Na próxima página, então, esse gráfico não deixa de ser um reflexo da página anterior, né? A gente gosta de olhar aqui ao final a evolução dessa taxa de vacância nessas principais regiões que a gente tem ativo. Então, de novo, a gente vê a Faria Lima muito forte aqui, já com taxas de vacância de menos que 5%. Isso já representa um mercado bastante desequilibrado em prol dos proprietários, né? Então, é por isso que a gente vê aluguéis subindo acima da inflação. Então, um mercado realmente muito saudável. E quando a gente olha para Paulista e Vila Olímpia, a gente tem aqui vacâncias de entre 14% e 15%. Não são vacâncias extremamente preocupantes, como a gente tem em outras regiões de São Paulo, mas a gente costuma falar aqui no mercado corporativo que a vacância de equilíbrio deveria ser de em torno de 10%, ou seja, aquela vacância em que tanto o inquilino quanto o proprietário têm mãos igualmente fortes em negociações aqui. Então, a gente gostaria de estar vendo esses índices de 14%, 15% baixarem para os 10% para ver mercados mais saudáveis nessas regiões. Na próxima página, a gente traz, né, esse cenário que eu tracei para o nosso dia a dia aqui, né, para os 2 ativos em que a gente está buscando novos inquilinos. Primeiro, então, Sky Corporate, como o Antônio comentou, esse aqui é o foco número 0 da gestão. A gente proativamente diz que essa alocação tem demorado mais do que a gente gostaria, mais do que a gente esperava. Acho que pontos importantes aqui, né? Muitas visitas têm ocorrido no ativo. Então, só em 2022, a gente teve 13 empresas diferentes visitando o ativo, muitas delas fazendo mais de uma visita aqui, então foi um número relevante de visitas nesse ativo, mas a gente está vendo aqui algum volume dessas empresas pensando em regiões mais afastadas ou ativos de menor qualidade, o que tem puxado as nossas negociações de preço para baixo. E aqui esse é o principal desafio desse ativo.
preço de locação. Pensando em Setenco Plaza, aqui a gente tem a Trisul. No último webcast a gente estava comentando que a Trisul sairia em abril de 2022, eles solicitaram 2 meses a mais aqui, então eles permanecem no ativo até o final de maio desse ano, né? E aí, entre o que eles devem ao fundo aqui de multas, devoluções de carência, a gente tem uma vacância financeira para esse imóvel nula até o final do ano, e lembrando que a Paulista aqui é um eixo que a gente gosta muito, super importante aqui para o mercado de lajes corporativas de São Paulo, e a gente tem um custo de capital aqui bastante favorável nesse imóvel. Um ponto que a gente também gostaria de lembrar é que nessa janela entre um webcast e outro, a gente anunciou uma redução na nossa taxa de administração. Esse ponto aqui, novamente, sempre buscando alinhar, né, os interesses do Pátria com seus investidores. Então, isso teve um impacto ligeiramente positivo aqui nas nossas distribuições de dividendo, e esse desconto vai até setembro de 2022. Aqui, acho que é sempre legal trazer notícias positivas aqui na gestão dos imóveis da nossa carteira, né? Então, a gente selecionou 3 aqui que são bem bacanas. A primeira delas, como o Antônio já mencionou, o nosso ativo da One conquistou a certificação Platinum no selo LEED, né? Que é um selo que vai avaliar a sustentabilidade da carteira. Hoje, 5 dos nossos 7 ativos têm certificação LEED. O The One, que já era um ativo certificado nível Silver, né, o prata, ele já foi agora reclassificado para Platinum, muito por conta da performance dos seus equipamentos aqui, entre elevadores inteligentes, iluminação com lâmpadas LED, ar-condicionado. Então, todos esses aspectos contribuem aqui para um imóvel mais eficiente, e algo que a gente vai buscar para todos os ativos da nossa carteira. Pensando em obras de melhoria, a gente tem exemplos aqui tanto no Icon Faria Lima, onde essas obras já foram concluídas, quanto no Setenco Plaza, que a gente vai ter uma nova fase de renovações. Então, no Icon aqui a gente fez um investimento ao longo dos últimos meses de R$70 o metro quadrado, então um investimento bastante irrisório aqui para o fundo, para ter ganhos expressivos aqui na qualidade do ativo. Então, esse é um ativo que agora tem gerador também para as áreas comuns, que é um aspecto super relevante na decisão de novos inquilinos. E aqui um sistema de acesso modernizado com QR Code e elevadores aqui com o sistema agora inteligente, né? Lembrando que esse é um ativo no qual a gente concluiu uma nova locação, também em fevereiro desse ano, para um inquilino no ramo de energia. E aí no Setenco Plaza, esse é um ativo que quando a gente adquiriu, já tinha passado por um processo importante de retrofit, né? Então todo o hall e as áreas comuns do térreo do ativo já tinham sido retrofitadas, o ativo está bastante modernizado, e agora vem a fase 2 desse retrofit, que é a renovação dos halls dos andares. Então, de novo, aqui é um investimento pequeno, profundo, R$43 o metro quadrado, e que vão modernizar todos os andares aqui dos inquilinos desse ativo, algo que a gente também vê com ótimos olhos, né? Bom, então acho que nesse último capítulo a gente vai cobrir o que são as nossas metas, né? Acho que, como a gente já mencionou, a gente reitera que a alocação do Sky Corporate é o nosso maior objetivo hoje, né? A gente já realizou uma alocação no Icon Faria Lima no começo desse ano, mas a gente sabe que o que vai trazer o nosso dividendo para um novo patamar, né? Um patamar comparável dos nossos pares, é a alocação do Sky Corporate. Então, o nosso foco número 0, vamos continuar aqui extremamente agressivos nessas conversas. E, na sequência, nosso foco vai ser a alocação do Setenco Plaza, buscando aqui que esse efeito ocorra antes da vacância financeira do ativo, no final do ano. Lembrando aqui que o portfólio do PATC, ele é um portfólio que hoje tem espaço, na nossa opinião, para revisionais positivas. Então, alguns dos contratos a gente enxerga que estão abaixo dos valores que a gente consideraria mercado aqui para esses imóveis. Então, são conversas que a gente quer ter ao longo de 2022. A gente hoje espera estar numa posição mais favorável, pensando em vacância média do meu portfólio, antes de começar, né, com essas conversas, até para que a gente possa ter o melhor resultado possível dessas revisionais. Mas acho que um ponto importante é lembrar, né, o aluguel médio do PATC hoje tem espaço para ganhos acima da inflação, assim que a gente puder tratar esse tipo de negociação. E aí, pensando em gestão de portfólio, né, acho que tem 2 aspectos que, como o Antônio mencionou, hoje a gente já tem trabalhado dentro de casa e já está conduzindo conversas. Acho que, principalmente, quando a gente pensa em desinvestimento de alguns imóveis selecionados, o PATC é um fundo que hoje teve reavaliações positivas, né, nesses últimos anos, ou seja, os imóveis que eu comprei hoje estão marcados a mais que isso na minha carteira, né, mais do que o meu valor de compra, e eu enxergo que eu tenho aqui, né, realmente um lucro que, ao realizar um desinvestimento, eu posso distribuir para o meu investidor no formato de dividendo.
Então, aqui esse é o nosso foco, né, destravar um pouco desse valor que hoje está na cota patrimonial para a cota de mercado, distribuindo esse lucro no formato de dividendos, e assim que a gente se tivermos novidades, a gente vai comunicar ao mercado, e a gente sempre avalia aqui potenciais desinvestimentos também das nossas posições de fundos imobiliários, algumas delas que também já poderiam entregar um lucro importante para o investidor, caso realmente sejam realizadas. E nessa última página a gente sempre gosta de recuperar quais são os principais pilares do fundo, né? Então, lembrando, esse é um fundo que vai olhar para ótimas regiões na cidade de São Paulo, com ativos de ótima qualidade, então classe A, duplo A ou triplo A, e a gente aqui está buscando ter um fundo 100% ocupado ainda esse ano. Lembrando, né, acho que aqui o nosso trabalho de novas locações, ele é mais específico, né, eu tenho uma vacância que eu sempre gosto de lembrar, percentualmente na minha carteira ela é relevante, ela é de acima de 20%, mas na prática a gente está falando de 3.000, 2.900 metros quadrados, então na prática é um volume de área pequeno, que realmente a gente vai buscar alocar o quanto antes. Uma vez esse espaço ocupado, a gente deve estar olhando para um fundo que consegue entregar um dividendo próximo aqui, né, um yield próximo de 7,8%, que lembrando, né, daquela comparação que o Antônio trouxe, é um dividend yield muito saudável para um fundo desalavancado, né, sempre importante comparar que fundos que têm dívida e fundos que não têm dívida deveriam sim entregar patamares de dividendo diferentes, por ter um risco intrínseco, né, os fundos alavancados têm risco intrínseco geralmente maior. Né? Como que a gente enxerga os desinvestimentos nessa janela? Eles podem ser uma alavanca adicional de geração de valor na minha cota, na medida em que, enquanto eu não realizo a alocação do Sky, eu posso, se possível, realizar parte dos lucros aqui que eu posso ter em alguns ativos, vendendo esses imóveis e distribuindo esses lucros para o investidor. Essas distribuições ajudariam, né, complementariam o dividendo atual de 5,6 para níveis mais próximos dos pares. E por fim, acho que nós vamos iniciar aqui a sessão de perguntas e respostas. O Vitor vai ler as perguntas que a gente recebeu aqui, e fiquem, por favor, todos super à vontade para nos perguntar o que for necessário. Agradeço aí o tempo de todos. Legal. Obrigado, Júlia. Agora nós vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas, e caso você queira realizar alguma pergunta para nós, você pode acessar o link abaixo da sua tela, ou você pode apontar o seu celular para o QR Code no canto inferior direito, que você vai ser direcionado para a plataforma de perguntas e respostas. Eu gostaria de iniciar aqui com uma pergunta de um cotista. A gente comentou sobre a vacância no edifício Sky Corporate, que a gente teve um volume significativo de visitas. Essa pessoa está perguntando qual é o perfil de inquilino que a gente busca e qual o perfil de inquilino que tem buscado preencher essa vacância. Aí, Júlia, se você quiser pegar essa pergunta. Legal, claro. Bom, acho que essa é uma dúvida que pode realmente aparecer, né? Principalmente pensando, né, tendo em vista esse tempo maior aqui que a gente levou para alocar o ativo. Mas acho que pontos super importantes que a gente gosta de ressaltar, né? O Sky, ele está numa avenida aqui na Vila Olímpia chamada Gomes de Carvalho, bem ao lado de uma estação da CPTM, né? Ou seja, a gente considera essa uma localização super privilegiada, até para empresas que tenham uma base grande de seus funcionários vindo trabalhar de trem, por exemplo. Então, acho que aqui o imóvel também tem um perfil de geralmente ter um inquilino por andar, então dificilmente a gente vê aqui um cenário em que a gente divide um andar para 2 inquilinos, pode acontecer, mas é menos frequente, né? Não ocorre nas demais lajes do imóvel, mas hoje dentro do nosso pipeline, né, dentro dessas empresas que têm visitado o ativo hoje, a gente tem visto desde startups, então empresas de tecnologia, ou mesmo até inquilinos atuais do mesmo ativo que hoje avaliam expandir espaço dentro do imóvel, até indústrias ou mesmo concessionárias. Então são empresas geralmente, né, nomes fortes, nomes relevantes e que consomem um volume de área importante, né? Lembrando, cada andar aqui do imóvel tem algo como 1.350 metros quadrados, e é geralmente esse tipo de inquilino que a gente vê tomando espaço, né? Um imóvel muito bem localizado, próximo ao shopping, próximo de estação de metrô, de trem, desculpa, é muito bem servido aqui de serviços e transportes. Então, como eu falei, né, a gente sempre vai trabalhar muito proximamente a esses potenciais inquilinos para resolver essa vacância do fundo o quanto antes. Ótimo, obrigado pela resposta. A gente teve uma outra pergunta aqui sobre um tema que a gente também abordou no final do nosso webcast, que é a nossa posição em FIIs, que são outros fundos imobiliários, né? A pergunta é sobre qual é a estratégia da gestão e sobre esse eventual desinvestimento dos nossos FIIs.
Quem gostaria Também de... agradeço pela pergunta, Vitor. Bom, acho que aqui é legal a gente recapitular um pouco da nossa tese, né, em posições de fundos imobiliários. Sempre gosto de lembrar, 20%, 19% do PATC hoje está em fundos imobiliários, mas é importante ressaltar que desses 19%, algo como 12% são os FIIs monoativos, né, que a gente chama, ou seja, fundos que têm apenas um imóvel lá dentro, que são fundos com menos liquidez. Nos dois casos, são ativos que a gente gosta muito, ativos que a gente também tem participações diretas, e que a gente pretende hoje carregar essas posições com o fundo, com os demais ativos, até pensando no que deveria ser um ciclo de locação para esses imóveis, e uma evolução de preço, né? Acho que hoje a gente entende que nós temos preços de entrada nesses fundos imobiliários monoativos, nas nossas posições fundamentalistas, preços bastante atrativos, pensando no tijolo, né, no imóvel que está lá dentro. Para os nossos fundos imobiliários táticos, que a gente chama, né, são as nossas posições que têm maior liquidez, a gente sempre avalia desinvestimentos, inclusive se o investidor acompanha ao longo do tempo, ele vai ver essas posições variando ligeiramente, né, mês a mês, e a gente sempre vai analisar oportunidades de desinvestimento. Acho que lembrando, né, a gente sempre analisa a venda e compra de todas as nossas posições, mesmo as fundamentalistas e as táticas, né? Acho que aqui, obviamente, tem perfis e estratégias e objetivos de investimento diferentes, mas a gente sempre vai olhar, como eu mesmo comentei na página de metas, a gente sempre vai buscar maximizar o retorno do investidor e destravar qualquer valor aqui que esteja já intrínseco na nossa cota patrimonial. Legal, muito obrigado pela resposta. Acabamos de receber mais uma questão, essa sobre, eu vou dizer na íntegra aqui, queria saber se o fundo estuda utilizar a alavancagem para realizar algum tipo de aquisição. Antônio, você gostaria de pegar essa pergunta? Claro. Eu acho que é importante mencionar que nós estamos constantemente avaliando, como a Júlia acabou de falar, avaliando oportunidades de aquisições que gerem valor para o fundo. E aí a questão se torna como financiar essas oportunidades de aquisições se a gente considerar que elas são accretive, né, que elas geram valor para o nosso cotista. Nós temos alguns lemas sagrados aqui que a gente não abre mão. Eu acho que o principal deles é: nós não queremos fazer captações a preços abaixo do valor patrimonial, porque nós consideramos que isso é uma diluição indevida para os cotistas atuais do fundo. E aí, dada a situação de mercado, né, onde você enfrenta esses descontos para o mercado de FIIs como um todo, a alternativa seria a alavancagem do fundo. Nós não estamos totalmente fechados em algum momento considerar a alavancagem. O que a gente faz é sempre uma conta muito racional e disciplinada que compara o custo de uma captação de dívida e o benefício que determinada aquisição traria para o nosso cotista. Nós temos feito essa conta sistematicamente desde o ano passado e, no momento, a gente acha que não faz sentido, dados os custos de dívida que a gente está encontrando, né? E não é só o juro básico, né? Você tem também o spread sobre ele, que os provedores de alavancagem estariam cobrando, e a nossa conclusão é que não faz sentido nenhum a gente tomar dívida no futuro próximo, até onde a gente consegue enxergar, para tentar fazer aquisições. O mercado está muito certo, os níveis, como eu falei, estão muito altos, e a gente não pretende lançar mão de alavancagem para realizar aquisições no curto prazo. Se as coisas melhorarem no futuro, a gente vai fazer a nossa conta de forma muito disciplinada, e aí vamos tomar decisões em outro contexto. No atual, a gente não vai fazer isso. E como eu falei anteriormente, né, a gente está bem satisfeito com essa decisão
que a gente vem tomando sistematicamente, né, nos últimos meses, porque hoje os riscos, né, de ter alavancagem no fundo, ter que pagar juros e amortizações crescentes, sem a capacidade de emissão de cotas para fazer frente a essas obrigações, é um desafio considerável. Então, a gente está muito satisfeito por não ter feito isso. Tá ótimo. Obrigado, Antônio. A gente recebeu mais uma pergunta aqui sobre a tese de um outro fundo imobiliário de lajes corporativas. Aí eu queria saber se vocês gostariam de comentar também sobre o ANF11, sobre qual que é a tese e o potencial upside na cota. Legal. Então, o ANF é um FII que está na nossa carteira fundamentalista, né? Um daqueles 2 casos que eu mencionei. É um ativo que a gente gosta muito. Ali, pensando, né? O ativo está aqui na Ministro Jesuíno Cardoso, bem aqui próximo da Faria Lima, muito bem localizado. Então, até para dar exemplos aqui para os cotistas que estão nos assistindo, esse é um ativo que até muito pouco tempo atrás, até nas datas que a gente realizou aquisições no ativo, a gente sabia de contratos aqui na média de na casa dos R$130 o metro quadrado. Hoje a gente já tem ouvido falar em novos contratos ou negociações no imóvel sendo assinados aqui na casa dos R$180 o metro quadrado. Então aqui a gente tem um exemplo muito claro de como esse ativo está surfando uma onda muito positiva do mercado corporativo na região da Faria Lima. Então é um ativo, um imóvel que a gente gosta muito e o FII, portanto, também, né? Aqui, pensando em valor de cota hoje em bolsa, a gente acredita que essa cota não reflete o valor intrínseco do imóvel, basta fazer a conta, né? Pensando aqui em dividindo o real, ao dividir, né, o real, o valor de mercado do fundo pela metragem do imóvel, a gente ainda tem R$1 por metro quadrado, que na nossa opinião deveria ser mais quando a gente pensa no tijolo, né? Até quando a gente compara isso com outras transações diretas que a gente tem visto no mercado de lajes, né? A gente tem visto, inclusive, outros FIIs monoativos nas mesmas regiões sendo negociados aqui, ou até preços pedidos de 35, 39 mil reais o metro quadrado, enquanto o DA1 hoje em bolsa ele apresenta um valor por metro quadrado aqui de pouco abaixo de 24 mil reais o metro, se não me engano. Então a gente vê espaço sim para apreciação. Hoje na nossa carteira o ANF é um fundo que já apresenta ganhos, mas a gente gosta muito do ativo, vê um ciclo de aluguel extremamente positivo, o FII está 100% ocupado, assim como a nossa participação direta no ativo. Então a gente vislumbra sim um upside importante nessa nossa participação, que como eu falei aqui, né, lembrando, é uma participação fundamentalista, então que vai levar menos giros aqui do que a tática ao longo do tempo, mas que em algum momento, claramente, a gente vai buscar desinvestir, seja como for, entregar valor aqui ao investidor. Excelente, muito obrigado. Nós respondemos todas as dúvidas que chegaram aqui para nós. Caso você tenha qualquer dúvida adicional, por favor, contate a gente através do nosso e-mail de Relações com Investidores, que é o ri.patc11@patria.com. E caso você queira ficar atualizado de todas as novidades que a gente tiver do fundo, a gente sempre envia novidades e notícias do fundo através do nosso mailing, que você pode se inscrever através do nosso site, onde também publicaremos a nossa apresentação e a gravação desse webcast. Então, o nosso site é www.patc11.com.br. Muito obrigado e boa noite a todos.